Bom, o momento é quando você tem sócios e você quer deixar combinado algumas regras relativas à tua sociedade. Então, voltando àquele exemplo inicial, você só vai assinar um acordo de acionistas quando você já tiver o sócio. No exemplo que eu dei, o memorando de entendimentos, ele precede tudo isso. Então, ele é assinado quando as pessoas ainda estão conversando com relação a uma possível sociedade. Então, no exemplo do fundo, isso aconteceu alguns meses antes do fundo se tornar acionista e precisar assinar o acordo de acionista. Que cláusulas que ele precisa conter? Poxa, depende muito do caso, tá? Mas em linhas muito gerais, um acordo de acionistas normalmente trata de governança, tá? Então, como que a sociedade vai ser administrada, se vai ter conselho de administração, não vai ter conselho de administração, quantos membros do conselho de administração, como é que vai ser a diretoria é indicada pelo sócio A, pelo sócio B, questões relativas a vetos. Então, olha, esse tipo de decisão não pode ser tomada sem a aprovação do acionista X ou Y. Poxa, uma série de questões relacionadas à governança, tá? Então, governança é sempre um assunto que é tratado. Um outro assunto que sempre aparece em acordo de acionistas é a questão de transferência de ações, tá? Então, como que um acionista faz para transferir as ações dele, tá? Então, se existe ou não direito de preferência, ou seja, os outros acionistas têm direito de preferência naquela aquisição, se tem ou não tem tag ou drag, que de novo são cláusulas aí típicas de investimento, principalmente por fundos de investimento, né, ou negociações mais sofisticadas. Tag e drag não é algo que está, pelo menos na lei das SAs, previsto. Tá? Ele está sim para companhias abertas, mas não é algo que é necessário numa empresa fechada, que eu acho que é o caso aqui de grande parte dos empreendedores. Então, não sei nem se vale muito a pena entrar no detalhe, mas tag é um direito, tá, do minoritário. Então, o que o minoritário faz? Ele tenta ter um direito de, se o majoritário vender a empresa, ele tenta negociar o direito de vender conjuntamente. Então, tag, que do inglês é de você se pendurar, né, de você agarrar, é o direito do minoritário se pendurar ou agarrar ou obrigar a venda conjunta da participação dele. O drag é o contrário, é um direito normalmente do majoritário de arrastar o minoritário. Então, aí drag do inglês de puxar e arrastar. Então, para que serve esse direito? Muitas vezes o majoritário, por exemplo, um fundo, está investindo numa empresa e ele tem uma preocupação que quando ele for vender essa empresa, eventual comprador não vai querer coexistir com um monte de minoritário. Então ele fala, olha, numa venda com determinadas características, por exemplo, uma venda de controle, eu tenho o direito de arrastar as tuas ações juntas, de vender as tuas ações junto com as minhas. Então esse é o drag. Tá? Então, direito de preferência, tag, drag, questões lock-up, por exemplo, que olha, um acionista não pode vender as suas ações por um determinado período de tempo. Então, essas são questões relacionadas à transferência de ações. Então, voltando, governança, transferência de ações. Acho que um outro tema que aparece bastante é a questão de solução de impasse. Então, o que acontece com a empresa numa situação de impasse? Tá? E aí existem desde cláusulas relativamente simples, como, olha, vamos combinar que vai existir uma mediação, aqui no nosso caso, não dando certo a mediação, nós vamos para uma arbitragem, por exemplo. Então, você pode estabelecer num acordo de acionistas uma cláusula arbitral. Há questões mais
complexas e mecanismos contratuais de solução de impasse, como, olha, se os acionistas tiverem ou entrarem no impasse, que um acionista vai ter uma opção de compra das ações do outro, e aí tem 1000 mecanismos, shotgun, tem uma série de mecanismos que eu acho que não vale entrar no detalhe, porque como são contratuais, dependem do caso a caso e do acordo das partes. Tá? Então acho que em linhas gerais, acho que esses são os assim, 3 grandes temas que aparecem na negociação de acordo de acionistas. E eu acho que, de novo, para empreendedores, eu acho que ele aparece ou deve aparecer em 2 momentos da vida da empresa. Na constituição da empresa, quando eu estou lá com o meu colega empreendedor e estou combinando as regras do jogo. Tá? Eu acho que aí, eu acho que é bom já deixar combinado quais regras que se aplicam a essa relação. E, eventualmente, já num segundo momento, num segundo estágio, quando a empresa estiver recebendo investimento, seja de um fundo, seja de um estratégico, e aí sim também tem uma negociação, aí uma negociação mais robusta, tá? Mas que também sempre aparece, a gente está sempre aí ajudando empreendedores nessa fase.